Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite. Em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos dado a graça e nos sustentado com a glória dele. Abra comigo em Marcos 10, 17 a seguir. A gente vai falar sobre um assunto bem complicado, que é sobre os bens materiais. Enquanto vocês procuram, eu peço sempre que me acompanhem, se assim for da sua vontade, que fica mais fácil até de explicar. E fala o seguinte: o jovem rico, vou ter que começar antes porque é uma palavra longa. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, a primeira coisa que a gente vê é que aquele jovem, um homem, né? Primeira coisa, ele faz o quê? Ele se ajoelha, ele faz um sinal de referência a Jesus, né? Ele ajoelha-se e ainda faz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E queria saber assim, Senhor, me diga só o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. E Jesus lhe respondeu, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Aí eu vou parar aqui um pouquinho. Você já questionou por que Jesus falou isso? Se a gente fala que Jesus é Deus na forma de homem, que ele é personificação de Deus na forma de homem, e que ele é filho, porque Deus o enviou para que, né, salvasse a humanidade, por que Jesus falaria assim com ele? Porque me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você já parou para se perguntar isso? Para mim a resposta é única. O Senhor, quando veio, Jesus, quando veio, ele quis tirar toda a sua, como que eu coloco? Santidade, mas peraí, não é questão de santidade de santo, não, da majestade, da glorificação. Ele, toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele clamava o quê? Pai, Pai. Quando ele chamou por Lázaro, ele falou assim, Pai, se tu quiseres, ele sempre clamava, ele sempre dava honra a Deus, mesmo ele sendo Deus, para que nós entendêssemos que os ensinamentos dele, sim, poderiam ser seguidos por todos nós que somos como ele foi um dia, matéria. Ele foi, porque a partir do momento que ele morreu e ele ressurgiu, a matéria dele já não é como a nossa. A matéria dele era diferente, mas ele se tornou homem, se despiu da santidade, se fez carne como nós, ele sangrou até a morte. Então ele se despiu, então ele se respondeu e que isso, por quê? Para mostrar ao jovem que a santidade, por mais que fosse, era de Deus, que era uma coisa que vem do alto. E ele continua, tu sabes os mandamentos? Eu e você também sabemos. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Então a gente sabe, adultério, matou, furtou, fez falso testemunho, é, fraudou alguém, não honrou pai e mãe, então você não cumpriu com os mandamentos. E aí o jovem rico responde, prontamente responde, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então ele era o quê? Uma pessoa que seguia os desígnios de Deus. Ele seguia aquilo que era feito, que Moisés tinha escrito nas tábuas lá, todos os mandamentos. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Jesus amava a simplicidade, amava
a todos de uma forma singela, simples. E disse: falta-te uma coisa. Vá, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Quando ele falou isso, Jesus olhou para ele, o amou porque Jesus amava o ser humano. Ele sabia que o coração do jovem também estava alicerçado nos bens materiais. Ele virou e falou assim: só te falta o quê? Você vender, tirar o teu coração. Aqui a gente aí vai virar e falar assim: mas não se pode ter bens materiais? Pode. Só que seu coração não pode estar alicerçado nos bens materiais. Teu coração tem que estar alicerçado em ajudar o próximo. Eu posso ter os bens materiais porque o Senhor me fez mordomo para cuidar dos bens materiais, é aquele que nos propôs. Mas para que, como mordomo, eu possa servir aos demais também. Porém, o jovem, pesaroso por receber essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele retirou e já não sabia mais o que fazer. Ele seguia os mandamentos, mas o coração dele estava nos bens materiais. Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ei, quantas vezes nós ouvimos isso? Até nós pensamos isso. Não, mas se eu tiver dinheiro, vou ser feliz. Se eu tiver dinheiro, eu consigo fazer aquilo. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver... Ei, e você já parou para ver ao redor? Sabe que uma vez eu estava prestando atenção, a gente às vezes consegue prestar atenção em mínimas coisas que às vezes nas casas simples existe uma coisa chamada felicidade. Eles estão na luta, mas eles estão felizes porque o coração deles está naquilo que eles conseguiram. Eles sabem que o Senhor tem sustentado na simplicidade. Deus move, porque Deus habita no meio da simplicidade. Hoje estamos criando grandes palácios, porém vazios. Famílias estão ficando menores, a gente está ficando mais isolado. É só você olhar num prédio. Quem mora em apartamento, graças a Deus eu não moro, não sou fã, mas quem mora em apartamento, aí tem aquela questão que você não pode deixar fazer barulho em tal hora, porque senão você vai incomodar o vizinho, você não pode falar alto, você não pode dar uma gargalhada, você não pode deixar cair a acústica do lugar e tudo. Então você hoje está vivendo cada dia mais isolado, e é isso que o inimigo quer, que a gente se isole. As amizades nossas estão sendo menos, porque tem menos amizade, porque o inimigo tem entrado, aí fica disputa de ego, disputa de que, porque fulano tem isso, inveja, e não é só no nosso meio pessoal, não, dentro das igrejas. Se a pessoa consegue alguma coisa, de vez o irmão fica feliz, não, está com inveja, está com raiva, ministerialmente também. E as riquezas aqui, a gente pode fazer de riqueza também de ministério, de situação. Por quê? Porque é muito fácil. Onde está nosso coração, ali está nosso tesouro. E às vezes nosso tesouro está na inveja, nosso tesouro está naquilo que a gente quer da outra pessoa. É isso que Deus fala. A riqueza não é só material, não. Eu estou abrindo o leque porque o Senhor me mandou abrir o leque. E é verdade. Às vezes a gente pensa que nosso ministério é menor do que o do outro. Não, é diferente.
porque você precisa, você foi forjada e foi moldada para fazer isso. Outro dia, você pode falar assim, não, eu quero ser aquilo. O Senhor pode até te dar, mas não é a carga que você vai conseguir. Então, ele fala assim, é mais fácil, olha só, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá então, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Tá vendo? Para Deus todas as coisas são possíveis. Diante da sua impossibilidade, Deus se faz possível. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro quer dizer assim, ei Senhor, ó. Pedro, a gente era muito irreverente. Ó, mas nós largamos família, largamos nossos pais, nós largamos nossas fontes de riquezas, né, que é a pescaria, e estamos aqui te seguindo. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que Deus quer dizer, que Jesus quis dizer aqui no final? Aqueles que largaram tudo por amor de mim, amor a Deus, amor a Jesus, amor à palavra, eles ganham, porque eles ganham a família. A família nunca se perde. Você ganha ela para Jesus. Você ganha irmãos em Cristo, mães em Cristo, filhos em Cristo. Como muita gente, às vezes, né, que não tem filho, a gente fala que a gente cria filhos espirituais. E aqueles que são os últimos, são os humilhados, eles serão exaltados. E nessa noite, eu estou te perguntando, onde está o teu e o meu coração? Amém? Só até aqui. Se o Senhor permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Em nome do Senhor Jesus, que Ele me permita. Vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, Insta e YouTube. É fácil. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Aí é com você. E Deus faça se você achar devido. Que vocês possam ficar na paz de Jeová, Jireh, o Deus da providência. Tenha uma noite de paz. Shalom. Adonai.